A primeira vez que eu tive uma crise e não sabia que era uma crise de ansiedade, fui correndo às pressas para emergência aqui em Fortaleza, achando que estava morrendo, como a maioria, né, que tem crise de ansiedade pela primeira vez. E aí, quando eu chego ali na emergência, recebo, depois de fazer alguns exames de emergência, recebo o famoso diagnóstico do nada. E aí eu tô contando essa história aqui para chegar num ponto muito importante. Preste atenção, olha. Aí a pessoa chega na emergência, assim como eu cheguei, e tem o diagnóstico do nada, né? Isso eu tô falando agora, 2006, tá? A minha primeira crise de ansiedade foi em 2006. Eu sofri com transtorno de ansiedade de 2006 a 2012. Você pode até perguntar, Thiago, tu não disse que dá pra sair disso de forma rápida? Como é que tu passou 6 anos? É porque eu não sabia nada do que eu sei hoje e fiz tudo errado, na verdade. Aí recebe o diagnóstico do nada e olha o que acontece, né? O médico ali, ó, em 2006, recente, né? Do ponto de vista científico. Em 2006, tinha médico que não sabia. Médico de emergência não sabia detectar o que é um transtorno de ansiedade. 2006. Não, faz os exames ali, eletrocardiograma, afere a pressão, tá tenso um pouquinho, nervoso, dá aqui um benzodiazepínico, pronto, acabou, é só estresse, vai pra casa. Hoje, isso ainda é realidade, né? Hoje, isso ainda é realidade. Em 2006, ou seja, né, você chegava ali numa emergência cardiológica da sua cidade, com uma evidente crise de pânico, as pessoas não sabiam identificar. Ela tá estressada, vai para casa, toma um remedinho, faz não sei o que, não é? Hoje isso ainda é real. Eu tô falando de 2006 como se isso não acontecesse hoje, mas isso acontece hoje. E isso não é algo novo. Essa história de não saber lidar com os transtornos psicológicos não é algo novo. E eu tô falando sobre isso aqui porque aconteceu um experimento. Olha isso aqui, tá? Um experimento em 1973. Olha que interessante. Aconteceu um experimento em 1973 de um psicólogo chamado David Rosenian. O experimento desse cara ficou conhecido como efeito Rosenian, inclusive. Olha o que é que esse cara fez, eu vou traduzir em miúdos aqui para vocês, tá? Esse David Rosenian, ele fez uma pergunta simples, mas ousada. Será que os médicos sabem mesmo, realmente, diferenciar uma pessoa saudável de uma doente mental? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta só aparece numa mente que está disposta a descobrir a verdade. Ou seja, numa mente inclinada à filosofia, né? Porque a pessoa, para pensar nessa pergunta aqui, ó, cara, peraí, os médicos realmente sabem, se não tiver no contexto da clínica, por exemplo, que a pessoa já chega lá dizendo o sofrimento para ele, será que os médicos sabem de fato diferenciar uma pessoa saudável de uma pessoa que tem algum transtorno psíquico? Para o cara pensar numa pergunta como essa, ele precisa estar com a pulga atrás da orelha, né? Rapaz, eu tô achando que esses médicos estão seguindo assim meio que um padrão, sei lá, de diagnóstico, né? Eu acho que os médicos estão assim meio perdidos, na verdade eles estão só seguindo uma cartilhazinha, mas será que eles sabem mesmo diagnosticar se a coisa não estiver tão evidente? Essa era a pergunta do David Rosenian. A resposta abalou a psiquiatria mundial, vejamos, olha aqui. Para testar isso, ele criou um experimento radical. Ele recrutou 8 voluntários saudáveis, ou seja, ele pegou 8 pessoas que não tinham psicose nenhuma, neurose nenhuma, nenhum tipo de transtorno psicológico. Psicólogos, médicos, um pintor e uma dona de casa. Eram os 8 voluntários saudáveis. Todos com um único objetivo: se passar por um paciente psiquiátrico. Estão entendendo aqui qual era o experimento? Ele pegou 8 pessoas saudáveis e falou assim, ó, vocês vão fingir que tem algum transtorno psíquico e vocês vão se apresentar ao médico com esse transtorno psíquico, só fingindo, mas vocês não têm de fato. Porque se o médico é médico e se existe de fato psicose ou psicopatologia e mente saudável, eu tenho como profissional que saber quando a pessoa está fingindo ou não. Deve haver algum critério para eu ter certeza de que a pessoa é de fato, né, sofre de fato com a psicopatologia ou ela tá só fingindo. Olha o resultado disso. Vocês vão se impressionar, tá? E vocês vão entender aonde eu tô querendo chegar. Então o experimento era esse. Ele pegou 8 pessoas saudáveis como voluntários, psicólogos, médicos, pintor e dona de casa, e disse que eles tinham que se passar por pacientes psiquiátricos. Eles se apresentaram em diferentes hospitais dos Estados Unidos com o mesmo sintoma inventado. Todos tinham o mesmo sintoma e foram a diferentes hospitais apresentando esse mesmo sintoma. Qual era o sintoma?
ouviam uma voz dizendo a palavra vazio. Apenas isso, nada mais. Imagina aí, o cara chegava, imagina, Nani, o cara chegava no hospital, aí, doutor, eu acho que eu não estou muito bem, não. Por que, meu filho? O que é que está acontecendo? Doutor, eu fico sentindo aqui, eu fico ouvindo uma voz assim, ó, vazio, vazio, vazio. Esse era o sintoma. Ouvir a palavra vazio no silêncio da sua mente. Olha o que aconteceu. Todos, preste atenção aqui agora. Isso em 1973, tá? Todos foram internados com diagnósticos graves. 7 deles como esquizofrênicos e o 8º como psicótico maníaco. Dos 8, 7 foram internados como esquizofrênicos e o 8º como um psicótico maníaco, porque chegou para o médico e falou assim, doutor, eu escuto uma voz falando vazio, 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 vazio. Assim que eles entraram, pararam de simular qualquer sintoma, ou seja, quando eles foram internados, então lá na internação, eles passaram a se comportar normalmente, né, como eles de fato eram. Se comportaram com total normalidade, conversavam, comiam, anotavam o que viam, agiam como qualquer pessoa saudável. E ainda assim foram considerados doentes. Cada atitude foi reinterpretada como sintoma. Preste atenção agora, isso aqui é o ponto, ó. Cada atitude depois do diagnóstico, cada atitude foi reinterpretada como sintoma. Ou seja, o fato deles fazerem anotações era interpretado agora como escrita obsessiva. Se eles não tivessem tido o diagnóstico, eles só eram bons escritores, gostavam de escrever. Mas como tiveram o diagnóstico de esquizofrenia e psicopatia, agora, quando eles ficavam anotando as coisas na internação, era escrita obsessiva. Ser educado virou necessidade patológica de agradar. Ou seja, eles agindo normalmente na internação eram educados com outras pessoas, mas agora, como eles já tinham o diagnóstico da esquizofrenia, opa, olha ali, tá tentando, né, agradar todo mundo, necessidade patológica de agradar outras pessoas. Sabe o que foi o mais surpreendente? Olha isso aqui. Apenas os verdadeiros pacientes desconfiaram. 35 internos, ou seja, 35 pessoas que estavam internadas antes deles, afirmaram: esses aí não são doentes, são pesquisadores infiltrados. Os pacientes internados perceberam, os médicos não. Já os médicos e enfermeiros, mesmo diante do óbvio, mantiveram seus diagnósticos. O tempo médio de internação desses 8 pacientes foi de 19 dias. Ficaram 19 dias internados. Um deles ficou 52 dias internado. E só foram liberados depois que aceitaram e afirmaram: sim, eu sou doente e aceito o tratamento. Só assim eles saíram da internação. Não bastava ser saudável, era preciso se declarar doente para conquistar a liberdade. Durante a internação, foram prescritas mais de 2.100 pílulas de antipsicóticos. Só que nenhuma foi ingerida porque, obviamente, eles escondiam e descartavam. Quando o estudo foi publicado na revista Science, a psiquiatria foi sacudida, hospitais se sentiram expostos, muitos profissionais se viram questionados. Um hospital desafiou o psicólogo Rosenian. O hospital falou para o psicólogo: pois faça o seguinte, envie seus pacientes falsos, que nós vamos identificá-los. E o Rosenian aceitou. 3 meses depois, o hospital declarou com orgulho ter detectado 41 impostores, mas Rosenian, o psicólogo, não havia enviado ninguém. Ele só falou que ia enviar e não enviou ninguém. E o hospital, exatamente porque estava desconfiado, isso virou uma desconfiança paranoica e eles começaram a ver pacientes falsos por todos os lados, mesmo quando não havia ninguém infiltrado. O estudo ficou conhecido como efeito Rosenian, uma demonstração poderosa de como os rótulos psiquiátricos podem distorcer rapidamente, completamente a realidade,
tanto para quem diagnostica quanto para quem é diagnosticado. Isso aqui é uma realidade hoje, tá? Esse experimento aqui foi feito em 1973, mas aqui é uma realidade hoje. Basta você ir para um hospital, muito provavelmente você vai sentir alguma imprecisão diagnóstica sobre o transtorno de ansiedade. Essas mesmas pessoas que não dominam bulufas de sintomatologia, diagnóstico, terapias possíveis, ritos terapêuticos, possibilidades validadas terapêuticas, ela não sabe disso. Essas pessoas estão por aí, principalmente em rede social, só vomitando informações vazias, informações comuns. Faz a respiração diafragmática. Pega o gelo e bota na mão. A ansiedade não tem cura, você vai aprender a lidar com... Essas pessoas aqui, entendeu? Que não sabem nada, ou praticamente, ou quase nada, e elas estão só se movendo conforme o que se apresenta, entendeu? E o que é comum. Você tem algo, tô com falta de ar, não sei o que, e transtorno de ansiedade, toma remédio. Não sei o que, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida, é assim que funciona, pá. Não, ansiedade é assim mesmo, depois passa. Percebe? As pessoas elas não estão entendendo o que elas estão fazendo. Você vai, sinceramente, você vai colocar na mão, assim, na palma de uma só mão, a quantidade de profissionais que verdadeiramente estudam sobre o tema, né, sobre o tema que trabalham. Você coloca na palma de uma mão, gente. O que acontece hoje no Brasil são pessoas se formando na faculdade, uma formação genérica, nada especialista, e as pessoas saem de lá e vão atuar profissionalmente e acabou, elas não estudam mais, acabou, né? Os mais... Aí já tem um recorte bem grande, vamos dizer que seja 5% ou menos até da população profissional que faz uma pós-graduação, que na verdade é outra faculdade, já tem sim um caráter mais específico, né? Isso pode ser considerado uma especificidade, né? Um estudo mais aprofundado, mas ainda assim é um estudo acadêmico. Então veja, né? Isso eu tô falando para você porque, primeiro, existe uma imprecisão muito grande técnica, de forma geral. Segundo, quando eu falo pra você que determinadas coisas, faz isso aqui, cara, faz isso aqui, que isso aqui vai acabar teu problema. Faz isso aqui, que isso aqui vai te tirar do transtorno de ansiedade. Por que você não faz? Por que a maioria não faz? Porque ficam muito confusas com tudo que estão escutando ou com o próprio drama da vida. Você entendeu já o que é necessário fazer para sair da quarta camada da personalidade que eu tô aqui sempre repetindo pra vocês, que é a causa da sua ansiedade. Então, se você não mudar a estrutura da sua vida que está gerando a ansiedade, você está esperando que a ansiedade vai desaparecer como?